Faremos uma viagem agora até o 3º século da nossa história. E o que vamos encontrar? Um cenário da mais absoluta destruição. O homem feito à imagem e semelhança de Deus, sendo moldado pelas próprias mãos de Elohim, não é nem sombra mais do que fora um dia. E por quê? Por que tanta destruição? Porque uma das criaturas mais importantes do Criador havia se rebelado. Acreditou que podia vencer Deus e ser melhor que Deus. E ele disse: subirei acima das nuvens mais altas e estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo, como ficou registrado lá em Isaías 14:14. E assim, tendo se autodeclarado inimigo de Deus e tendo anunciado uma guerra para tomar o poder, o inimigo elege como prioridade conquistar as demais criaturas de Deus, como forma de demonstrar que entre os seres inteligentes ele seria mais popular, mais aceito e teria mais prestígio do que o próprio Criador. E o pior é que nas primeiras investidas ele obteve grande êxito. Isso é assombroso. Hoje, olhando assim através da Bíblia, pela perspectiva da soberania e da justiça de Deus, nós veremos que isso estava inserido dentro de um contexto absolutamente necessário de acontecer. Mas o inimigo está afoito, insaciável, cego na sua sanha de poder, e ele parte para o ataque utilizando de propagandas enganosas e desinformações, coisas muito comuns em nossos dias também. Primeiro ele investe contra os anjos e consegue arrebanhar uma parte expressiva dessas criaturas, e por fim, achando-se imbatível e acreditando que ia submeter Deus a sucessivas derrotas acachapantes, ele investe contra o ser humano, que é a obra-prima da criação de Deus. E sabem o que aconteceu também nessa fase? Ele consegue lograr êxito. Primeiro cai Eva, em seguida Adão também cai. E envergonhados pelo pecado, constrangidos, eles são expulsos da presença de Deus e perdem a santidade, a pureza, a felicidade e passam a replicar o mal do qual agora são portadores. Seus filhos, nascidos também sob o signo da maldição, vão simbolizar essa derrocada final que assola a criação divina de Deus. Um, possuído pelo mal, mata o outro, que era virtuoso. E a dor e a tristeza espalha. E parece que a perdição da criatura de Deus, de todas as criaturas de Deus, é um caminho sem volta. Parece irreversível essa sequência de maldades. A morte de Abel foi um golpe duro demais para Eva, porque Elohim havia prometido para ela que que da semente dela viria a redenção. Mas que semente? Que redenção? Abel foi assassinado. Não tem mais como haver a continuidade do bem para uma futura redenção da humanidade. Teria o plano de Deus, porventura, fracassado? Isso lhe atormentava. O homem parecia irremediavelmente perdido, mergulhado em pecado, sem qualquer vínculo com o seu Criador, numa situação deplorável de abandono, em completa escuridão. E o tempo passava. Vão-se 100 anos, 200, chega os 300, a humanidade se reproduzindo, cada vez mais pecadora, cada vez mais longe de Deus, cada vez mais perdida. Para quem vivia nessa época, fazendo um apanhado da história desde a criação até aquele momento e avaliando como a coisa toda desandou
de uma forma tão rápida, num processo tão degenerativo, irreversível. Parecia que era só questão de tempo para que todo o restante da criação se rendesse em adoração ao inimigo e Deus estaria destronado, porque não haveria mais quem o adorar. Essa era a visão do momento. E eu digo-lhes uma coisa, irmãos. Grande parte do nosso sofrimento, sobretudo nos dias atuais, é porque nós não entendemos o plano de Deus, o plano de salvação de Deus. E pior, nós não confiamos no nosso Deus. Aí daí decorre toda a nossa tristeza. As nossas desilusões, fracassos, desânimos. Um belo dia Eva concebeu. Achou-se grávida. Gênesis 4:26. E Eva começou a entender o plano de Deus. E Eva cantou: Deus me concedeu uma semente, uma nova semente, Tachat Axé, no lugar da outra semente que o inimigo levou. Abel. É o plano de Deus abrindo o caminho, tal qual um rio, que ninguém consegue impedir o seu curso natural. Façam quantas barreiras quiser. Um dia ele vai transbordar e vai seguir o curso natural para o qual foi predestinado. Assim são os planos de Deus, ninguém consegue impedi-lo jamais. Assim como aquele cactus, conhece cactus, que nasce no sertão, no meio daquele terreno pedregoso, esturricado, queimado pelo sol, árido, de repente ele brota. Assim é o plano de Deus, o amor de Deus sempre vai brotar no coração dos seus filhos. Isso é inevitável. Nada pode interromper a sequência e a continuação desse amor entre o Criador e suas criaturas. Então Sete nasceu, cresceu, constituiu família e teve um filho, Enosh. Diz a Bíblia. Ainda estamos em Gênesis 4:26. E uma coisa estupenda vai acontecer com essa criança, com esse menino. Porque a Bíblia vai dizer que ele começou a invocar o nome de Adonai. Vejam, irmãos, Adonai. E Sete teve um filho que se chamou Enos, e ele começou a clamar o nome de Adonai. Adonai, meu Senhor. Também meu protetor, minha fortaleza, minha salvação. É Cristo, irmãos, que está entrando em cena. Glória a Deus. É Ele que vem em nosso socorro e nos salva das garras do inimigo quando nós clamamos pelo seu nome. Foi isso que aconteceu com o filho de Sete, o neto de Adão, o neto de Eva. Assim como fizeram os profetas, assim como fizeram os salmistas, assim como fizeram tantas pessoas do Antigo Testamento e assim como fez o cego Bartimeu. Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Me salva, Senhor. E nós, irmãos, e nós, míseros pecadores do século XXI, o que devemos fazer? Devemos chamar, devemos invocar, devemos suplicar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim que sou pecador, que sou perdido. Nunca nos esqueçamos disso, amados irmãos. Cristo nos comprou com o seu sangue, nos salvou, nos deu vida eterna. E Ele é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Clamemos a Ele e Ele há de nos salvar, sempre que clamamos pelo seu nome. Glória a Deus.
Fiquem com Ele, com o nosso Salvador Jesus Cristo, e até o próximo vídeo.